Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Augusto e ela é a Nancy. Hoje vamos falar um pouco sobre orquestra. Quais tipos de orquestra existem, como funcionam e qual é a sua história? Venham com a gente nesta maravilhosa viagem musical. Nas representações teatrais gregas do século V a.C., o termo orquestra significava lugar para dançar e era localizado entre o palco e a plateia. Esse local era destinado aos dançarinos, aos cantores e aos músicos. Existem orquestras de câmara, orquestras sinfônicas e orquestras filarmônicas. Vamos esclarecer esta confusão? Câmara era a sala dos palácios onde pequenos grupos de artistas podiam se apresentar. Sinfonia é uma palavra de origem grega que significa reunião de todos os sons. Filarmonia também é um termo de origem grega e significa amigo da harmonia ou amigo da música. Orquestra de câmara e camerata são a mesma coisa. Originalmente, as orquestras de câmara tinham que ser pequenas para caber nas câmaras dos palácios. Era uma proposta mais intimista e elitista. Atualmente, as orquestras de câmara também se apresentam publicamente e em locais maiores, como grandes teatros. Em geral, o número de integrantes de uma orquestra de câmara pode variar entre 12 e 23 músicos. A maioria das orquestras de câmara é formada apenas por instrumentos de cordas, violinos, violas, violoncelos e contrabaixos, mas podem contar com a participação de instrumentos de sopro e do cravo, que é o ancestral do piano. As orquestras de câmara são regidas por um maestro ou pelo Spala, que é usualmente o primeiro violinista da orquestra. Já os demais grupos de câmara, como por exemplo trios, quartetos, quintetos e etc., não necessitam de um maestro. As orquestras sinfônicas e filarmônicas são grandiosas, compostas por muitos músicos, que tocam mais de 20 diferentes tipos de instrumentos e sempre são liderados por um maestro, tanto nos ensaios quanto nas apresentações que realizam em grandes teatros ou ao ar livre. O número de integrantes de uma orquestra sinfônica não é fixo. Este número pode variar entre mais ou menos 45 e 160 músicos. Antigamente, a diferença entre essas duas orquestras era que as sinfônicas eram compostas por músicos profissionais contratados e remunerados pelo governo, enquanto que as filarmônicas eram mantidas por uma associação de amigos e compostas por músicos que se reuniam para tocar apenas pelo prazer. Nos dias de hoje, quase todas as grandes orquestras, sejam sinfônicas ou filarmônicas, são profissionais e procuram captar verbas de fontes públicas e privadas. A Filarmônica de Berlim é talvez a orquestra mais famosa do mundo. Ela nasceu em 1882 como uma cooperativa de 54 músicos dissidentes de outra orquestra. Atualmente, ela conta com 129 instrumentistas e é mantida pelo governo, mas ainda assim mantém o nome Filarmônica que a consagrou. Fundada em 1940, a Orquestra Sinfônica Brasileira tinha, como única fonte de renda, os concertos que fazia. A situação melhorou em 1942 com o apoio governamental do presidente Getúlio Vargas. Falando em orquestras gigantes, vocês já ouviram falar na Sinfonia dos Mil? Em 1907, o compositor Gustav Mahler compôs a sua oitava sinfonia,
que ficou famosa por exigir uma quantidade enorme de músicos e cantores. Ela ficou conhecida como a Sinfonia dos Mil Instrumentistas. O ritual de uma apresentação de orquestra é assim. Primeiro, os músicos entram no palco. Depois disso, o Spala, que é o primeiro violinista da orquestra, se levanta e pede que o oboísta toque a nota Lá, para que todos possam afinar os seus instrumentos. Após a afinação, o maestro entra no palco e todos os músicos se levantam para recebê-lo. Então, todos se sentam e começa a apresentação. Quando forem assistir uma orquestra, fiquem atentos, pois algumas obras são compostas de várias partes que chamamos de movimentos. E os aplausos só devem ocorrer após o último movimento de cada obra. Quando a apresentação termina, o maestro agradece ao público e aos músicos, apertando a mão do Spala, que é o representante dos instrumentistas. Os instrumentos da orquestra sinfônica são separados em 4 naipes. Acompanhem no desenho as cores e a posição deles na orquestra. O naipe das cordas está em verde. O naipe das madeiras está em marrom e amarelo. O naipe dos metais está em azul. E o naipe da percussão está em vermelho. Nesta figura, temos apenas os instrumentos do naipe das cordas: o violino, a viola, o violoncelo, o contrabaixo e a harpa. Bonita família, não é mesmo? Os instrumentos de sopro se dividem em 2 subgrupos, o naipe das madeiras e o naipe dos metais. Estes da foto são os instrumentos do naipe das madeiras. Temos o flautim, a flauta transversal, o clarinete, o oboé, o corno inglês, o fagote e o contrafagote. Os menores produzem sons mais agudos e os maiores mais graves. Por que é que na foto do naipe das madeiras tem instrumentos de metal? É porque antigamente todos eles eram feitos de madeira. Os instrumentos da família de violinos também são feitos de madeira, mas eles já integram o grupo das cordas. No naipe dos metais, temos o trompete, o trombone de vara, a trompa e a tuba. São instrumentos que têm uma sonoridade intensa, sem perder a elegância. O saxofone, também conhecido como sax, não integra as tradicionais orquestras sinfônicas, pois ele só foi patenteado em 1846, quando a composição dos instrumentos da orquestra já estava consolidada. Na foto do naipe da percussão, temos os tímpanos, o bumbo, a caixa de rufo, o triângulo, o jogo de sinos, o vibrafone, o gongo, os sinos, a marimba e os pratos. Com esses instrumentos, o ânimo e a precisão rítmica estão garantidos. Esta figura mostra os instrumentos de uma orquestra sinfônica vista de cima. O maestro fica na frente, perto do público. Em seguida, vêm as cordas. Do meio para trás ficam as madeiras, os metais e, por último, a percussão. Vamos ver a foto de uma orquestra sinfônica? Esta é uma orquestra sinfônica com 74 músicos. Como já mencionamos, as cordas ficam na frente, os sopros no meio e a percussão atrás. Agora vamos falar sobre o maestro. Maestro é um termo de origem italiana que significa mestre. O feminino de maestro é maestrina.
Atualmente, os maestros usam uma vareta na mão para conduzir as orquestras, mas nem sempre foi assim. Antes de inventarem esta vareta que se chama batuta, os maestros marcavam o ritmo batendo com um bastão no chão. Em 1687, o compositor italiano Lully batia com um grande bastão no chão para conduzir uma orquestra, quando, sem querer, atingiu o próprio pé, provocando uma infecção que evoluiu para uma gangrena que acabou causando a sua morte. No período barroco, as orquestras eram pequenas e não necessitavam da figura do maestro. Os músicos conseguiam se entreolhar para começar as músicas ao mesmo tempo, alterar a velocidade no meio da música e para equalizar o volume dos instrumentos. Algum tempo depois, com o crescimento das orquestras, quem coordenava o grupo era o músico mais visível a todos e liderante. Em geral, era o primeiro violinista ou o cravista da orquestra. Alguns regentes ainda continuavam a marcar o tempo através das batidas de um bastão no chão. Contudo, o ruído produzido pela batida sujava a música e perturbava até o público. Desta forma, alguns regentes optaram por marcar o tempo com movimentos das mãos e braços, e outros moviam os braços segurando partituras enroladas como um canudo. Foi o compositor alemão Carl Maria von Weber quem introduziu a batuta para substituir o rolo de partitura. Os movimentos que o maestro faz com os braços não são aleatórios. São códigos que indicam aos músicos o compasso, a velocidade, a intensidade e a expressão da música. Além disso, baseado em seus conhecimentos sobre estilos e formas musicais, o maestro decide nos ensaios como será interpretada cada frase musical, uniformizando a apresentação da obra. Esta foto é do maestro Carlos Alberto Angioletti Vieira segurando uma batuta. Você sabia que as orquestras sinfônicas não tocam apenas sinfonias? Elas também tocam outras formas musicais. Música popular não é antônimo de música erudita. Música popular é aquela que agrada e é famosa entre o povo ou população. Por isso a chamamos de música popular. Usando este critério, a obra Quatro Estações, de Vivaldi, pode ser considerada popular, sem deixar de ser erudita. Música erudita é aquela elaborada com o uso de muito conhecimento, de muita cultura. As músicas de Mozart são eruditas, mas há músicas populares que também são eruditas. Um exemplo são as músicas de Tom Jobim, que têm uma construção melódica e harmônica muito bem elaborada. Assim, uma música pode ser ao mesmo tempo popular e erudita. Ser apenas uma das duas coisas, ou não ser nem uma coisa e nem outra. É comum chamarmos todas as músicas orquestrais de música clássica, mas é bom saber que clássicas são aquelas que seguiram o estilo das obras compostas entre 1750 e 1800. Usando este critério, as músicas de Vivaldi, Bach, Chopin e Tchaikovsky não são clássicas. As de Bach e Vivaldi são barrocas, e as de Chopin e Tchaikovsky são românticas. A história da música é dividida em períodos. Vamos percorrer os 4 períodos onde acreditamos encontrar alguns dos principais compositores de música orquestral de todos os tempos. Durante a apresentação dos compositores do período barroco, ouviremos o cânon de Pachelbel.
Para apresentar os compositores do período clássico, ouviremos a Pequena Serenata de Mozart. A apresentação dos compositores do período romântico será acompanhada pelo primeiro movimento da Sinfonia Inacabada de Schubert. Para apresentar os compositores do período moderno, ouviremos a Sinfonia em Si menor de Debussy. Por fim, gostaríamos de prestar uma homenagem a Ennio Morricone, falecido no mês de julho de 2020. Ele foi um compositor italiano, famoso por criar a trilha sonora de filmes internacionalmente conhecidos, como por exemplo Cinema Paradiso. Ouçam a sua música.